Olá pessoal, bom dia a todos e todas mais uma vez, bem-vindos a mais um curso da série Descomplicando a Estatística. Nessa aula de hoje nós vamos tratar de um tema que vai demandar tudo aquilo que nós já falamos anteriormente, tá? Especificamente nós vamos falar hoje sobre a análise de covariância. E vocês vão precisar então de ter na bagagem aqueles conceitos que nós tratamos tanto para análise de regressão quanto para análise de variância. Então essa é uma análise que eu acho bem interessante, porque é fundamental vocês entenderem a equação do modelo, entenderem tudo que nós temos conversado, tratado ao longo dessas aulas, tá? Para poder entender esses coeficientes resultantes desse tipo de modelagem. Tá? É uma análise muito útil, pouco utilizada em comparação com a utilidade que ela tem. Eu acho que ela é pouco utilizada, e eu acredito que a principal razão é talvez ignorância dessa metodologia, tá? Por parte de analistas. Então é uma análise muito interessante, porque ela vai abordar várias coisas que nós já tratamos anteriormente. Então o que vem a ser a análise de covariância? Tá? Nada mais é do que simplesmente uma análise de regressão múltipla. Mas ao invés de você ter apenas variáveis quantitativas, como uma regressão tradicional, você tem uma mistura de variáveis explanatórias quantitativas e qualitativas no mesmo modelo. Tá? Para exemplificar essa análise, eu trouxe aqui uma simulação. Novamente, eu gosto de trabalhar com simulações porque nós sabemos previamente a resposta, e assim nós podemos comparar os resultados que nós obtemos a partir da análise com aquilo que nós inicialmente colocamos nos dados. Tá? É claro que numa situação na real você não sabe a resposta com antecedência, e a modelagem é exatamente feita com o objetivo de você descobrir ou fazer inferências a respeito dessa realidade. Tá bom? Mas o exemplo que eu trouxe então simularia um estudo em que se está avaliando a resposta à aplicação de nitrogênio, diferentes doses de nitrogênio, em 3 cultivares de uma espécie, de uma cultura qualquer. Tá bom? Então, por exemplo, esse daqui poderia ser um estudo de melhoramento genético, que você está tentando selecionar a cultivar que é mais responsiva à adubação nitrogenada, por exemplo, ou sei lá, a qualquer outro fator. Tá? Então nós temos aqui cultivares, é um fator, tá? Nós temos 3 cultivares diferentes, e esse fator você acha que ele é quantitativo ou qualitativo, categórico? O que vocês acham? Eu espero que vocês tenham visto que ele é qualitativo ou categórico, ou seja, tem uma cultivar A, uma cultivar B e uma cultivar C. Tá? A cultivar A não é maior do que a cultivar B, nem B maior do que C, então como não existe essa relação de quantidade de um ser maior que o outro, então não faz sentido aqui pensar como sendo uma variável quantitativa. Então a cultivar é uma variável qualitativa ou categórica. E doses de nitrogênio, naturalmente, eu espero que vocês vejam como sendo uma variável quantitativa. Tá? A dose, sei lá, 20 é maior do que 0, a dose 40 é maior do que 20 e assim por diante. Então veja, nesse experimento nós estamos variando a dose de nitrogênio e estamos também variando a cultivar. Nós temos 3 cultivar. E o que nós queremos saber é, será que uma cultivar responde ao nitrogênio mais do que a outra? Será que a produção da cultivar, quando não adiciona o nitrogênio, é maior para uma cultivar do que a outra? Por exemplo, será que tem alguma cultivar que produz mais, mesmo numa dose baixa de nitrogênio? Ou será que tem alguma cultivar que é mais responsiva, que responde, que produz mais, ou que cresce mais quando se utiliza nitrogênio, maiores doses de nitrogênio? Tá? Então essas são as perguntas que nós podemos responder através dessa análise de covariância. Então nós vamos então rodar essa parte aqui do código para simular os dados. Como resultado desse código aqui, o que nós teremos é essa data frame cult n, tá? Cultivares nitrogênio. Então observe que eu tenho 3 cultivares, A, B e C. Tenho dose de nitrogênio, tá? Dose 0, 30, 60, 90 e 120. E tenho aqui a matéria seca da parte aérea, que seria a nossa variável resposta. Primeiro passo, então, é estabelecer hipóteses. Tá? Então, eu suponho que nessa etapa o pesquisador já tenha estabelecido suas hipóteses, já esteja tudo escrito, e a partir daí, então, nós vamos analisar os dados.
O segundo passo, então, é fazer uma análise exploratória de dados. Tá? Então, nós vamos utilizar o ggplot. Vamos colocar no eixo X as doses e no eixo Y a matéria seca da parte aérea. Se nós plotarmos isso daqui, deixa eu ver qual é o nome dessa N, tá? Na verdade o X é a dose de nitrogênio, a coluna onde estão as doses de nitrogênio ela foi chamada de N, tá? Então, se eu rodar aqui essa análise, eu já começo a enxergar uma relação positiva, tá, entre a aplicação de nitrogênio e a cultivar. Então, o analista mais desavisado, provavelmente o que ele faria seria uma regressão em cima desses dados e obteria um resultado desse tipo aqui. Obteria algo desse tipo aqui, tá? Indicando haver uma relação, mas essa resposta ela é linear, tá? Mas parece ter alguma coisa diferente, tá vendo? Dá a impressão de haver um agrupamento aqui nos dados. O que o analista, se eu seguir com a análise desse jeito aqui, eu fizer essa regressão dessa forma aqui, qual é o meu erro? O que é que eu estou deixando de considerar aqui que é importante, que parece ser importante? O que é que vocês acham? Tá? Eu espero que vocês tenham visto que eu deixei de considerar o efeito das espécies, das cultivares. Então eu preciso considerar o efeito de cultivar. Quando eu considero o efeito de cultivar, eu vejo que na verdade é completamente errôneo aqui eu fazer uma equação de regressão para todas as cultivares juntas. Por quê? Está óbvio aqui no gráfico, pelo menos, de que existe uma diferença de resposta das cultivares em relação a essa aplicação de nitrogênio. Me parece que, por exemplo, essa cultivar B, ela responde mais à aplicação de nitrogênio do que a cultivar, a cultivar B responde mais do que a cultivar A e C. Então, mas é claro, eu ainda não tenho um respaldo estatístico para poder fazer essa afirmação. Então, o que nós vamos fazer é justamente modelar esses dados para verificar se essa diferença que eu estou observando aqui visualmente, se há evidências estatísticas para suportar a conclusão de que essas cultivares diferem entre si quanto à resposta à aplicação de nitrogênio. Tá? Eu não vejo aqui nenhum problema de potencial outlier, não vejo falta de linearidade nos dados, tá? Então eu já prosseguiria aqui para análise tranquilo, sabendo que me parece que está tudo ok com os dados, tá? Feita essa análise inicial, então, exploratória inicial, o próximo passo então é fazer a modelagem, tá? Assim como eu fiz no caso da análise de variância, tá? Eu vou começar fazendo o modelo e depois nós vamos interpretar os coeficientes resultantes desse modelo usando a equação do modelo linear. Ou seja, nós vamos derivar essa equação para análise de covariância a partir daquela equação mais geral que nós vimos para qualquer modelo linear. Tá bom? Então, como sempre, nós começamos utilizando LM. Tá? LM é uma função usada para ajustar modelos lineares, linear models. Então, sempre nós começamos com a variável resposta, usamos esse tio para indicar que é modelada por, tá? E o que vem depois do tio, à direita do tio, são as variáveis explanatórias que vão ser incluídas no modelo. Eu poderia fazer, eu já disse a vocês aqui que nesse caso nós temos duas variáveis explanatórias. Uma variável explanatória quantitativa, que é a dose de nitrogênio aplicada, e uma variável explanatória qualitativa, que é a cultivar. Tá? Então, alguém poderia pensar, não, então vamos fazer o seguinte, você na verdade quer incluir nitrogênio, tá? Mais a cultivar. Tá? Se eu fizer isso daqui, esse modelo, eu não estou incluindo o efeito da interação. Então, está vendo que eu estou observando aqui nos dados que o efeito do nitrogênio depende da cultivar? Tá? Ou seja, o aumento ou decréscimo na variável resposta em função dessa variável explanatória aqui, a dose de nitrogênio, ele é variável dependendo de qual cultivar eu estou trabalhando. Então,
Quando uma variável explanatória influi no efeito de outra variável explanatória, nós dizemos que há uma interação. Tá? Então, se eu fizer esse modelo dessa forma aqui, utilizando o sinal de mais, eu estou testando, na verdade, esses efeitos como sendo independentes. Ou seja, o nitrogênio ele tem um efeito, a cultivar tem outro efeito, mas eles não há interação entre essas duas variáveis. Tá? Eu poderia fazer isso, não tem problema. Se eu fizer isso, eu teria que checar o modelo, verificar se houve algum problema, eventualmente se houve problema na modelagem, tá? Por exemplo, agrupamento de resíduos ou alguma coisa do tipo, eu posso estar acrescentando mais termos para melhorar o modelo. Tá? Eu vou usar uma abordagem contrária. Eu vou começar do modelo mais complexo, que inclui a interação. Se essa interação ela não ajudar o modelo, se ela não tornar o modelo melhor, eu posso remover essa interação mais à frente e simplificar o modelo. Então, isso ilustra um conceito que eu vou precisar abordar em aulas futuras, chamada de seleção de modelos. Tá? Existem múltiplos modelos possíveis e nós precisamos testar o melhor modelo, tá? o modelo mais útil. Então, nós vamos começar, a abordagem que nós vamos usar aqui nessa aula de hoje é começar pelo modelo mais complexo e, se for possível simplificar o modelo, eliminando termos, mantendo a qualidade da predição, nós simplificaremos. Senão, a gente vai manter o modelo mais complexo. Tá? E o modelo mais complexo é aquele que inclui, então, o efeito individual de cada variável explanatória, nitrogênio e cultivar, mais um efeito de interação entre nitrogênio e cultivar. E veja que para indicar essa interação, nesse contexto aqui de fórmulas de modelos lineares, nós utilizamos um sinal de vezes. Tá? Então aqui eu tenho a variável resposta, matéria seca de parte aérea, modelada em função de efeito principal do nitrogênio, mais efeito principal da cultivar, mais a interação entre nitrogênio, aqui na verdade eu quis usar dois pontos, tá? A interação entre nitrogênio e cultivar, tá? Então, mais uma vez, efeito principal do nitrogênio, efeito principal da cultivar, mais efeito da interação N-cultivar, tá? Por que eu fiz essa confusão? Porque se eu não quiser ter que escrever tudo isso, veja que eu escrevi N aqui, cultivar aqui, depois escrevi de novo N e cultivar aqui. Eu poderia ter feito esse modelo dessa forma aqui, ó, N vezes cultivar. Tá? Quando eu faço a variável resposta em função de uma variável explanatória vezes outra variável explanatória, o que está implícito nessa linguagem aqui é N, nesse caso N mais cultivar mais N dos pontos cultivar. Tá? Então se eu uso vezes aqui, tá? Naturalmente o que o R vai fazer é expandir esse termo aqui para virar isso daqui. Então essas duas formulações são idênticas, tá certo? Se você fizer o modelo utilizando essa formulação aqui, em que você coloca explicitamente o efeito principal e a interação, ou se você fizer o modelo utilizando essa simbologia aqui, esse símbolo aqui, tá? De multiplicação, são dois modelos idênticos. Os termos que vão constar nos dois são idênticos, tá bom? E isso é diferente do que fazer isso daqui, o MSPA N mais cultivar. Se eu fizer isso daqui, tá? Nesse modelo aqui não há efeito de interação. Existe o efeito do nitrogênio, existe o efeito de cultivar, mas não há efeito de interação entre essas duas variáveis explanatórias. Tá bom? Então, mais uma vez, esses dois modelos aqui, essas duas maneiras de especificar, esses modelos são equivalentes, são idênticas. Tá? O modelo final é idêntico. Tá certo? Então, eu vou optar por utilizar essa sintaxe aqui porque ela é mais sucinta. Tá? Então, vamos apagar isso daqui. Então, veja, nesse modelo eu estou entrando com a variável resposta em função dessa variável explanatória vezes essa variável explanatória, significando mais uma vez que eu vou ter o efeito principal do nitrogênio, mais o efeito principal de cultivar, mais o efeito da interação entre nitrogênio e cultivar, tá bom? E vou indicar agora que esses dados aqui estão em CUT-N. E vou chamar isso daqui de modelo. Então vocês estão vendo que, embora nós estejamos trabalhando com múltiplos modelos distintos, mas a sintaxe ela é constante, tá? É sempre variável resposta
em função de uma variável explanatória ou de múltiplas variáveis explanatórias. Tá? Vamos rodar esse modelo. O próximo passo seria fazer a validação do modelo. Então nós vamos utilizar o GVLMA e o método visual gráfico também. Tá? Então eu vou carregar o pacote GVLMA. Vamos utilizá-lo para checar o modelo. Veja que todas as premissas foram consideradas aceitas. Como eu tenho insistido aqui, eu não gosto de me basear nesses testes estatísticos para decidir se as premissas foram atendidas. Eu acho que é muito mais informativo utilizar as checagens diagnósticos visuais, tá? Gráficos. Então a gente vai fazer o plot do modelo para verificar se existe algum problema, alguma evidência de problema. Tá? Bom, a primeira coisa então que eu observo é que essa linha vermelha aqui ela é praticamente horizontal, tá? Não há agrupamento claro de resíduos, então não há evidências aqui nesse gráfico de dependência dos resíduos causado por formulação do modelo. Tá? Se eu deixei de incluir alguma variável resposta, ou se eu deixei de incluir algum termo polinomial ou alguma coisa do tipo. Então, no que diz respeito à tendência nos resíduos, fica claro então que esse modelo está ok, tá? Não há nenhum problema. Normalidade, bom, está perfeito, tá? Praticamente os pontos estão coincidentes aqui com a linha diagonal, então não vejo nenhuma evidência de desvio de normalidade. Heterogeneidade de variância também, a gente não vê nenhuma evidência. Nós observamos que esse espalhamento dos pontos aqui em torno dessa linha central também é constante, tá? Não havendo evidência de heterogeneidade de variância. E com relação à presença de alguma observação influente, de algum resíduo influente, aí nós vimos que não é o caso, tá? Nem chega a aparecer aquelas duas curvas. Então, o modelo está validado, nós podemos prosseguir para a interpretação. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é fazer o teste de F para ver a significância dos termos que nós incluímos nesse modelo. Tá? Então, a nova desse modelo. Nós vamos verificar então, geralmente a gente começa a interpretação do termo de maior ordem para os termos de menor ordem. Nesse caso aqui, o termo de maior ordem é essa interação entre o nitrogênio e a cultivar. E eu chamo a atenção para vocês que, embora, como eu tinha dito anteriormente, embora tenha especificado aqui N vezes cultivar, tá? O R vai expandir isso daqui para virar N cultivar e N cultivar. Tá? Então nós temos aqui o efeito da interação, N cultivar, efeito da cultivar e o efeito do nitrogênio. Tá? Nós vemos então que com relação à interação ela é altamente significativa pelo teste de F. E naturalmente quando uma interação é significativa, você nem deve interpretar a significância dos termos que estão inclusos nessa interação. Tá certo? Então, só pelo fato dessa interação ser significativa, já indica que eu devo manter no modelo esses termos individuais que fazem parte da interação. Tá bom? Então, pelo teste de F, nós podemos ver que esse modelo mais complexo, que é o modelo que inclui interação, ele é significativamente melhor do que o modelo que não inclui a interação, tá? Uma vez que há a significância da interação. Tá bom? Se essa interação não fosse significativa, isso indica que eu posso excluir a interação do modelo sem prejuízo à qualidade das predições. Tá? Mas nesse caso aqui, como a interação é significativa, eu não devo omitir essa interação no modelo. Tá bom? Então nós analisamos aqui a tabela do teste de F. Vamos seguir agora para o sumário do modelo. Bom, então nós temos a tabela de coeficientes com 1, 2, 3, 4, 5, 6 coeficientes. Tá? E agora, para entender o que são esses coeficientes e como interpretá-lo, nós vamos precisar fazer aquele exercício de derivar a equação desse modelo a partir daquela fórmula mais ampla do modelo linear, tá? Que nós já vimos em aulas anteriores. Então vamos fazer isso agora. Então a essa altura espero que vocês já estejam de saco cheio de tanto que eu apresentei essa equação aqui, tá? É importante que vocês tenham essa exposição a essa equação, porque dela deriva todos esses modelos que nós tratamos até aqui, tá bom? Então vamos ver então como que nós derivamos o modelo da equação, a equação do modelo que nós acabamos de ajustar. Então nesse caso nós temos
3 cultivares e nós temos várias doses de nitrogênio. Não me lembro agora quantas doses exatamente, tá? Então vamos lá. Cultivar, ela é uma variável cultivar é uma variável qualitativa, né? Isso eu tenho a cultivar A, cultivar B e a cultivar C. O que acontece quando eu entro com uma variável categórica como sendo variável explanatória do modelo? O que é que o R faz com essa variável, conforme nós já vimos em aulas anteriores, tá? Então vocês devem lembrar, tanto lá do teste de T, quanto na análise de variância, o que o R faz na verdade é criar uma variável binária, tá? Representando os níveis daquela variável categórica. Quantas variáveis binárias são criadas? Espero que vocês também lembrem, na aula passada nós vimos uma análise de variância que nós tínhamos um fator categórico, tá? Uma variável categórica que tinha 3 níveis. E o que aconteceu? Nós tínhamos 3 espécies, não é isso? Setosa, vesicolo e virgínica. Como é que o R criou essas variáveis binárias? A setosa foi para o baseline, não foi criada uma variável binária para ela, mas foi feita uma variável binária para vesicolo e foi feita uma outra variável binária para virgínica. Tá bom? Nesse caso, então, nós temos 3 cultivares, A, B e C. Tá? Como eu não estabeleci previamente a ordem desses 3 fatores, então o R geralmente vai pegar a ordem alfabética. Então ele vai pegar a cultivar A nesse caso, tá? Porque ela, na ordem alfabética ela vem primeiro, e é ela que vai para o baseline, vai virar grupo de referência, significando que eu não vou ter uma coluna específica para a cultivar A. Mas vai ser criada então uma variável binária para cultivar B, e essa variável binária ela vai assumir 0, vai assumir 1 onde for cultivar B, e 0 para todas as demais cultivares. Tá? E vai ser criada ainda uma outra coluna, chamada de cultivar C, que ela vai ser 1 onde for cultivar C, e 0 para as outras cultivares. Tá? Então, antes de eu fazer essa demonstração aqui, vamos voltar lá no R e vamos verificar o que é a matriz modelo desse modelo que nós acabamos de ajustar. Tá? Então, eu sempre aconselho que vocês deem uma olhada na matriz modelo. Quantas colunas será que tem essa matriz modelo? Bom, vamos lá. Vocês lembram que cada coluna da matriz modelo ela é multiplicada por um coeficiente do modelo, não é isso? Então, se eu tenho, nós vimos aqui que nós temos 6 coeficientes, significa que eu tenho 6 colunas. Tá? O que você espera que seja a primeira coluna dessa matriz modelo? Nós já vimos na aula passada. Ela vai ser, na verdade, então, a primeira coluna é a coluna referente ao intercepto. Tá? Então, ela é uma coluna só de uns, tá? Constante, ela assume o valor de 1. A coluna N, tá? o próximo coeficiente é do nitrogênio. O que é que eu espero que ocorra nessa coluna? Apareçam aqui as doses de nitrogênio para cada observação. A terceira coluna eu tenho aqui, ó, cultivar, cult B. Eu espero que aqui seja uma variável binária, que seja 1 onde for a cultivar B e 0 para as outras cultivares, tá? E assim por diante. Então vamos olhar aqui como é que fica essa matriz modelo. Então nós temos, deixa-me aumentar um pouquinho aqui o espaço e rodar mais uma vez esse comando. Ok. Então está aqui a matriz modelo, tá? Deixa-me gerar mais uma vez os coeficientes. Vou fazer coefs de modelo. Coef de modelo. Vamos fazer mais uma vez model matrix de modelo. Então vamos lá. Nós temos aqui o primeiro coeficiente é o intercepto. A primeira coluna da matriz modelo é uma coluna chamada de intercepto, tá? E veja que o valor dela é constante igual a 1. A segunda coluna, o segundo coeficiente, ele é nitrogênio, tá? E a segunda coluna da minha matriz modelo é nitrogênio, e o que aparece aqui nessa coluna são as doses de nitrogênio, tá certo? O quanto foi aplicado de nitrogênio em cada uma dessas, em cada observação. Tá bom? Então veja que, referente a esse coeficiente de nitrogênio, eu vou ter então essa coluna nitrogênio. Tá? Agora aparece aqui uma coluna chamada de cultivar cult B.
tá? Um coeficiente aqui que tem sua respectiva coluna aqui, cultivar, cut B. Então veja que se nós olharmos a matriz original, deixa eu fazer um head aqui da matriz original, nós vamos ver que aparece sempre a cultivar A, seguida da B, seguida da C, depois novamente cultivar A, B e C. Tá? Então se nós olharmos aqui essa variável binária que foi criada, ó, ela é a cultivar B. Então veja, a primeira é A, portanto 0, não é B. A segunda observação é B, portanto o valor dela é 1. E a terceira observação é C. Como não é B, então ela é 0. E assim por diante. A é 0, B é 1, C é 0, A é 0, B é 1 e C é 0. Então nessa coluna aqui, cultivar, cut B, essa coluna ela é uma variável binária, tá, que representa a informação de quais observações, quais linhas são referentes a indivíduos que pertencem a cultivar B. Tá? Então eu sei que essa linha aqui pertence a cultivar B e que essa linha aqui não pertence a cultivar B. Da mesma forma, então, nós temos agora esse outro coeficiente aqui, cultivar, cut C. Que nós temos, então, primeiro aqui é A, portanto não é C, então é 0. A segunda é B, portanto não é C, é 0. A terceira é C, portanto 1. E assim por diante, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Então essa coluna informa quais indivíduos pertencem a cultivar C, tá? E quais indivíduos não pertencem a cultivar C. Então veja que o número de variáveis binárias que são criadas para cada fator é o número total de níveis que você tem no fator menos 1. Então nesse caso de cultivar eu tenho 3 níveis, A, B e C. E isso vai gerar então 3 variáveis binárias, tá? A cultivar, desculpa, vai gerar 2 variáveis binárias. A cultivar B e a cultivar C, que por sua vez vão ter 2 coeficientes associados. E agora surge aqui uma nova coluna que é chamada de N cultivar B, tá? Que está associada com esse coeficiente. De onde é que vem essa coluna aqui? Essa coluna ela é, na verdade, o produto dessa coluna N vezes a coluna cultivar B. Então veja só, 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes... Perdão, cultivar B, né? 0 vezes 0, 0. Vamos para essa linha quarta aqui, tá? 30 vezes 0, 0. Próxima, 30 vezes cultivar B, né? 30 vezes 1, 30, tá? 30 vezes 0, 0 e assim por diante. Ou seja, essa coluna aqui, N cultivar B, ela é resultante do produto dessa coluna N multiplicada por essa coluna cultivar B. Tá? Vocês podem fazer a correspondência, vocês vão ver que exatamente onde aparece 1 aqui vai aparecer o valor do nitrogênio, o valor respectivo do nitrogênio aqui nessa coluna. Tá? Da mesma forma, em relação a cultivar C, essa coluna aqui ela contém o produto da coluna N vezes a coluna cultivar C, que é essa daqui. Tá? Se vocês fizerem essa multiplicação, vocês vão verificar que esses valores aqui correspondem exatamente ao produto dessas duas colunas. Tudo bem? Ok, então nós vimos aqui que nós temos esses 6 coeficientes resultantes daquele modelo e cada coeficiente desse tem uma coluna correspondente, tá bom? Vamos voltar então lá para a interpretação do modelo. Então nós podemos escrever esse modelo, como ele tem 6 coeficientes, ele tem então 6 colunas na matriz modelo, tá? E nós podemos então escrevê-lo da seguinte forma, tá? O valor na variável resposta na linha I, ele é igual ao primeiro coeficiente vezes a primeira coluna da matriz modelo, mais o segundo coeficiente vezes a segunda coluna da matriz modelo, mais a terceira coeficiente vezes a terceira coluna da matriz modelo, e assim por diante até o sexto coeficiente vezes a sexta coluna da matriz modelo, mais o erro aleatório. E eu gosto de lembrar vocês sempre que esse erro aleatório, esse resíduo para cada observação, ele tem distribuição normal com média 0 e desvio sigma do erro. Tá?
E lembrando que eles são independentes e identicamente distribuídos. Todos os resíduos então provêm dessa distribuição. Tá? Então veja que isso é constante para todos os modelos que nós falamos até agora. Fazendo então essa relação com o modelo que nós temos, nós vimos aqui que nós temos então o primeiro coeficiente seria o intercepto, o segundo o N, o terceiro cultivar B, o quarto cultivar C, o quinto N dois pontos cultivar B, o sexto N dois pontos cultivar C. Tá? Então vamos reescrever isso daqui. Então, adotando o que nós vínhamos fazendo nas aulas anteriores, essa coluna aqui nós sabemos que ela é a primeira coluna, que é a coluna do intercepto, não é isso? E, portanto, ela é uma coluna constante que contém apenas valores 1. Então, se o valor de x é constante e igual a 1, eu posso assumir que esse termo aqui, na verdade, ele é 1 vezes beta 0, que é beta 0. Tá? E nós temos adotado nas aulas anteriores que esse primeiro coeficiente nós chamamos ele de alfa. Nós mudamos aqui para trabalhar como sendo alfa. Tá? Então vamos fazer isso. Eu vou substituir esse primeiro termo aqui, como x0 é sempre 1, vezes beta 0 é beta 0, e nós vamos mudar a terminologia para beta 0 ser alfa. Tá? É simplesmente uma mudança de simbologia, ou terminologia. Tá? Então alfa mais beta 1 x1i. Então nós vimos que a segunda coluna é a coluna do nitrogênio. Então eu vou chamar esse beta aqui, ao invés de chamar de beta 1, vou mudar a simbologia para beta n, para ficar fácil de nós lembrarmos que isso daqui é o beta do nitrogênio. Tá? Beta n. Esse x1 eu vou chamar de xn, tá? Para ficar mais fácil também nós lembrarmos que essa daqui é a coluna referente ao nitrogênio, na posição i. Mais o beta 2 é o da cultivar B. Então eu vou chamar de beta B, para ficar fácil de lembrar que ele é o beta referente a cultivar B. Tá? Beta B, que é o beta do coeficiente associado a cultivar B. E essa variável x2, nós precisamos lembrar então que ela é essa terceira coluna, que é a variável referente a cultivar B, uma variável binária referente a cultivar B. Tá? Então, para ficar fácil de nós lembrarmos, eu vou chamar ela de xb. A próxima, então, é da cultivar C. Então, seguindo a mesma ideia, ao invés de chamar de beta 3, eu vou chamar de beta C, para me lembrar de que essa coluna. O x3 eu vou chamar de xc, para me lembrar que é a coluna referente à variável binária da cultivar C. Tá? Essa quinta coluna, ela é a coluna da interação entre nitrogênio e cultivar B, tá bom? Ela é a interação do nitrogênio e cultivar B. Então vamos chamá-las de NB para ficar fácil da gente lembrar, tá? Então NB é essa coluna aqui resultante da multiplicação dessa coluna pela coluna da cultivar B, a coluna binária, tá? Então vou chamar isso daqui de beta NB para ficar fácil de lembrar. Então vai ser beta NB, tá? Para me lembrar que é a coluna nitrogênio, é o beta associado com a coluna resultante do produto entre as colunas NB, tá? E esse X aqui também eu vou chamar de NB, para me lembrar de que eu estou me referindo àquela coluna também desse produto, entre NB. E preciso lembrar também de colocar um I aqui, porque é a iésima posição dessa coluna. Essa sexta coluna, finalmente, ela como ela é referente ao produto da cultivar C e o nitrogênio, seguindo a mesma ideia, nós podemos chamar então de beta NC, e vou chamar esse X, essa coluna, de XNC. Preciso adicionar um I aqui para indicar que eu estou na iésima posição. Tá? Mais um erro aleatório. Ok? Então veja que é uma equação extensa em relação ao que nós vimos anteriormente, mas a ideia é basicamente a mesma. Tá? Vamos tentar entender agora as implicações dessa equação aqui. Então vamos lá mais uma vez. Se eu estou em um indivíduo da cultivar A, tá? Vamos pensar que eu estou trabalhando com o indivíduo da cultivar A. Então cultivar A. A pergunta é, como é que fica essa equação aqui se eu estiver em um indivíduo da cultivar A? Vamos lá então, y predito, eu disse melhor dizendo, y. Eu acho que vocês já entenderam também nessa etapa que quando eu incluo o erro, tá, eu me refiro à variável resposta.
Quando eu não incluo esse erro, eu estou me referindo a essa parte aqui da equação, que é o y predito. Tudo bem? Então eu espero que isso já tenha ficado claro para vocês, tá bom? Então vamos trabalhar com y predito aqui. Y predito na posição i vai ser igual, vamos lá, alfa. Se eu estou trabalhando com a espécie A, esse alfa aqui, independente da espécie, ele é constante, não é isso? Então independente da espécie, eu sempre vou ter esse termo alfa aqui, tá? Mas se o indivíduo é da espécie A ou B ou C, não vai mudar nada nessa variável aqui xn, não é isso? Essa variável xn ela reflete, ela expressa a dose de nitrogênio aplicada. Então tanto faz ser A ou B ou C, esse termo aqui beta n xn ele não é influenciado pela variável, pela cultivar que você está trabalhando, tá bom? Então portanto esse termo aqui beta n xn e ele independe de qual cultivar você está trabalhando. Mas agora vamos lá. Se eu pegar então esse termo, eu tenho beta b vezes xbi, tá? Vamos puxar aqui mais uma vez o resultado da equação da matriz modelo. Ok, então eu tenho aqui a matriz modelo. Essa coluna beta b, na verdade, se refere a essa daqui. Eu estou dizendo a vocês que eu estou trabalhando com o indivíduo da cultivar A. Qual é o valor dessa coluna cultivar B quando eu estou trabalhando com o indivíduo da cultivar A? Eu espero que fique bem claro para vocês a essa altura de que ele é zero, tá? Então, para a variável referente a cultivar B, qualquer outra cultivar assume valor zero e somente a cultivar B assume valor 1, tá? Então, portanto, se eu estou trabalhando com o indivíduo da cultivar A, isso significa que esse xb ele é zero, tá? Então, isso daqui vai ser vezes zero. Vezes zero. Bom, e agora nós temos então esse outro termo aqui, tá? Beta C xc. Qual é o valor de xc quando eu estou na cultivar A? É óbvio, né? Que se eu não estou na cultivar C, o valor é zero. Essa coluna xc, ela só assume o valor 1 quando é a cultivar C. Portanto, esse termo aqui vai ser beta C vezes zero, tá? Vezes zero. Mas, nós vamos agora pegar esse termo aqui. Beta n b xbi. Qual é o valor da coluna xnb se a cultivar é A? Vamos dar uma olhada aqui? Então, vamos lá. NB é essa coluna aqui, é o produto da N vezes B. Tá? Se eu estou na cultivar A, independente da dose de nitrogênio, qualquer dose de nitrogênio vezes zero vai ser zero. Então essa coluna xnb, ela sempre assume o valor zero quando a cultivar é A. Tá? Então, nesse caso, nós sabemos que essa coluna aqui, ela vai assumir o valor zero. Essa coluna xnb vai assumir o valor zero. Tá? Então, beta nb vezes zero. Mesmo raciocínio se aplica aqui com relação a esse termo. Tá? Eu tenho beta nc, que é o produto da variável da coluna n vezes a coluna cultivar C. Tá? Como eu estou na cultivar A não é cultivar C, portanto, esse valor aqui é zero. Tá? Então, eu tenho que isso aqui é vezes zero. E eu não vou incluir aqui o erro porque eu estou trabalhando com y predito, não com o valor observado. Tá? Então vamos lá, isso daqui desaparece, isso daqui desaparece, isso daqui desaparece e isso daqui também desaparece. Então no final da história, se eu estou trabalhando com a cultivar A, o y predito é igual a alfa mais beta n x n i. Então essa aqui é a equação para cultivar A. Tá? Então essa equação original, ela se reduz a essa equação quando nós estamos trabalhando com a cultivar A. Tudo bem? Ok. Vamos então para cultivar B. Cultivar B.
Como é que fica isso daqui então? O y predito vai ser igual a alfa, independe de ser A, B ou C, alfa é alfa, né? Mais beta n xn. Novamente, esse termo aqui xn independe se é a variável, se é a cultivar A, B ou C. Tá? Esse termo xn ele vai ser o valor da dose de nitrogênio aplicada. Então, esse termo ele independe da cultivar. Portanto, ele se mantém na equação. Beta n xn i mais, deixa eu apagar isso que eu tinha feito anteriormente, ok. Mais esse termo aqui, né? Beta B vezes xbi. Qual é o valor que a coluna xb assume quando eu estou trabalhando com o indivíduo da cultivar B? Eu espero que já fique claro para vocês que isso daqui assume o valor, que isso daqui assume o valor 1, tá? Então, beta B vezes 1 é beta B, tá? Mais, qual é o valor, então beta C vezes, qual é o valor que xc assume quando a cultivar é B? Xc assume valor 0, tá? Qualquer cultivar que não seja C assume o valor 0, essa coluna assume o valor 0. Portanto, esse beta C aqui ele é multiplicado por 0 no caso da cultivar B, quando eu estou trabalhando com a cultivar B. Mais beta NB vezes a coluna XNB, né? Vezes a coluna XNB. Tá. Vamos lá. Ok, por enquanto vamos deixar dessa forma aqui, XNB, tá? Ok, eu acabo de perceber que para ficar mais fácil de vocês entenderem o que vai acontecer com esse XNB aqui, tá? Quando eu estiver trabalhando com a cultivar B, é importante nós retornarmos àquela ideia de que essa coluna, tá? NB, que seria esse produto da coluna N vezes a coluna B, tá? Ela é resultante desse produto aqui. Então eu vou expressar a coluna XNB como sendo a coluna N vezes a coluna XB. Vocês entenderam o que eu quero fazer? É exatamente a mesma coisa, tá? Em relação ao que está aqui, mas eu só vou expressar de uma maneira diferente para ficar mais fácil de vocês entenderem as implicações de estar em cada cultivar. Então, mais uma vez, onde eu tinha colocado aqui na equação XNB, nós podemos representar isso daqui, na verdade, como sendo o produto de XN na posição I vezes a coluna XB na posição I, tá? Ok, então na verdade essa coluna aqui XNBI, ela é então o produto da coluna XN, a coluna do nitrogênio na posição I, vezes a coluna XB na posição I. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então eu só estou reescrevendo isso daqui. Tá? Então por que eu estou fazendo isso? Porque vai ficar mais fácil de nós entendermos o que acontece com esse termo aqui quando eu estou na cultivar B. Tá? Se eu estou na cultivar B, XN continua sendo XN. Mas qual que é o valor de XB? Se eu estou na cultivar B, o valor de XB é 1. Não é isso? Se eu estou na cultivar B, o valor de XB é 1. Portanto, xn vezes 1 é xn. Então, nesse caso aqui, eu tenho que vai ser beta NB vezes xn na posição I. Tá? Então, mais uma vez, eu simplesmente reescrevi esse xnb como sendo xn na posição I vezes xb na posição I. Como nós estamos trabalhando na cultivar B, o que vai acontecer é que a XB é igual a 1, tá? Portanto, esse produto XN vezes XB vai dar XN. Então, esse termo aqui, beta N XNBI, ele se reduz a beta NB vezes XNI. Tá? Espero que não tenha ficado confuso.
Da mesma forma também eu posso reescrever esse termo aqui como sendo então beta NC, e esse XNC na verdade eu posso reescrevê-lo como sendo XN na posição I vezes XC na posição I, não é verdade? Nós simplesmente expandimos aqui esse termo. Qual é o valor de XC quando a cultivar é B? Nós vimos que XC ele assume valor de zero sempre que não é a cultivar C. Portanto, 0 vezes qualquer coisa é 0. Então, eu tenho mais beta NC vezes 0. Ok? Ficou claro para vocês? Bom, então essa equação aqui ela se reduz para YI é igual a alfa mais beta N x N I mais beta B mais beta C vezes 0 é 0, beta NB XNI, tá? Beta NB vezes X N na posição I. E beta NC vezes 0 é 0. Então, a equação para cultivar B, ela se reduz a isso daqui, tá bom? Observem que eu poderia até rearranjar esses termos. Vamos fazer isso. Eu vou rearranjar esses termos de modo que eu tenho, tá vendo? Eu tenho aqui alfa e beta B são dois termos, tá? Que eles são independentes dessa XN. Então eu posso rearranjar da seguinte forma: YI é igual a alfa mais esse beta B mais beta NXN I mais beta NB XNI, tá? E eu posso ter aqui um fator em comum, eu posso simplificar ainda mais fazendo que YI é igual a alfa mais beta mais, e aqui eu posso abrir parênteses, eu tenho beta N aqui e tenho beta NB aqui. Tudo isso vezes XNI, tá? Então essa daqui seria a equação, essa seria a equação para o valor predito da variável resposta para um indivíduo da espécie da cultivar B, tá bom? Bom, e finalmente então como é que ficaria para um indivíduo da cultivar C? Como é que ficaria então para o indivíduo da cultivar C? Então nesse caso eu tenho que Y predito, aqui eu vou ser mais rápido, tá? Porque nós já fizemos algo similar, vai ser alfa mais beta N XN I mais beta B XB, tá? Então beta B, XB eu sei que como eu estou na cultivar C, XB vai ser 0. 0 vezes beta B é 0, tá? Então esse termo desaparece. XC vai ser igual a 1. 1 vezes beta C, então beta C permanece no modelo. Mas, então nós vimos que esse termo aqui, deixe-me expandir um pouco melhor. Esse termo beta NB vezes XNBI, nós temos que XNBI é a mesma coisa de XNI vezes XBI, tá? Então esse termo aqui, ele equivale a beta NB vezes XNI vezes XBI, tá? Nós vimos então que se eu estou com o indivíduo da cultivar C, XBI assume valor 0, portanto esse termo desaparece da equação. E vimos também que esse termo aqui ele pode ser expandido como sendo beta NC vezes XNI vezes XCI. Tá? Como eu sei que XC assume o valor 1, como nós estamos trabalhando com a cultivar C, então isso daqui se resume a beta NC vezes XNI. Então essa daqui seria a equação
E se nós fizermos o mesmo exercício que nós fizemos anteriormente, nós vamos chegar a essa equação em que eu tenho alfa mais beta C mais, abre parênteses, beta N mais beta NC mais beta NC vezes x n na posição i, tá? Então esse daqui seria a equação final. Essa seria a equação final para um indivíduo da cultivar C, tá? Então resumindo a história, essa história, o que nós aprendemos é que essa equação aqui original, tá, ela pode ser, nós podemos utilizá-la para derivar como ficaria a equação para cada cultivar, tá? Então, no caso da cultivar A, lembra que eu falei a vocês que a cultivar A ela é lançada por intercepto. Então veja que o alfa que aparece aqui nesse resultado no R, tá, que é o intercepto, tá, ele é o próprio intercepto também do modelo para essa cultivar A, tá vendo? Então esse primeiro parâmetro, esse primeiro coeficiente aqui, o intercepto, que foi estimado, ele é o próprio intercepto da cultivar A, tá? Então vamos pensar aqui como é que ficaria uma representação disso daqui, tá? Então eu tenho aqui, digamos que essa seja a equação da cultivar A, por exemplo, tá? Essa seja a equação da cultivar A, para cultivar A. Então nós temos que esse alfa aqui que aparece naquele modelo é exatamente esse alfa aqui, tá? Esse valor aqui. E o beta que nós estimamos naquele modelo, que é o beta do nitrogênio, o beta N, tá? Nós chamamos de beta N. Esse beta N, ele expressa, na verdade, essa declividade da reta aqui, não é isso? Isso aqui seria beta N. O y sobre x seria o nosso beta N, tá? Digamos, a título de ilustração, digamos que esse seja o modelo da cultivar B, por exemplo, tá? Então nós já vimos aqui como é que eu interpreto os coeficientes para cultivar A. No caso da cultivar B, veja, esses aqui são os termos que não estão relacionados ao nitrogênio. Então, alfa mais beta B, na verdade, eles formam como se fosse um novo alfa, tá? Vou chamar de alfa estrelinha. É como se fosse o novo intercepto para cultivar B. Então, se nós pensarmos aqui no que seria esse novo intercepto, por exemplo, para cultivar B, esse novo intercepto estaria aqui. E esse beta B, na verdade, é exatamente essa diferença entre o intercepto, esse aqui é o beta B, tá? E esse beta B expressa a diferença entre o intercepto de B e o intercepto de A, tá certo? Observem também que com relação ao coeficiente angular, nós temos que para cultivar A, ele é apenas beta N. Já para cultivar B, ele é a soma de beta N mais beta NB, tá certo? Então, se eu quiser fazer a diferença, por exemplo, eu quiser comparar o coeficiente angular da cultivar B, o coeficiente angular da relação entre nitrogênio aplicado e matéria seca de parte aérea, e eu quiser comparar isso entre a cultivar B e a cultivar A. Por exemplo, eu quero saber se a cultivar B responde mais ao nitrogênio do que a cultivar A. Tá? Nós poderíamos fazer isso comparando esse termo, tá? beta N mais beta NB. Vocês conseguem ver que isso aqui forma o coeficiente angular para a equação da cultivar B? Não é isso tudo aqui? Tá? Se eu quiser comparar isso daqui com o coeficiente angular de A, eu precisaria então fazer menos beta N, que é o coeficiente angular de A, não é isso? Para cultivar A, menos beta N. Se eu fizer aqui essa conta, eu vou obter beta N menos beta N, o que sobra é beta NB. Beta NB. Então, esse valor do coeficiente beta NB, ou seja, o coeficiente da interação entre nitrogênio e a cultivar B, ele modela, tá? Ele expressa a diferença na declividade da reta entre a equação da cultivar A e a equação da cultivar B. Então, mais uma vez, esse parâmetro aqui, esse coeficiente beta NB,
ele expressa o quanto você tem que adicionar ou remover ao coeficiente angular da cultivar A para obter o coeficiente angular na cultivar B. Tá? Ou ele expressa a diferença entre o coeficiente angular na cultivar A e o coeficiente angular na cultivar B. Tá? O mesmo raciocínio se aplica aqui no caso da cultivar C. Tá bom? Então eu tenho que alfa mais beta C, eles formam o que seria um novo alfa. Seria o alfa, o intercepto da equação para cultivar C. E esse beta C, ele expressa a diferença entre o intercepto da equação na cultivar C para o intercepto da equação na cultivar A. E da mesma forma como eu expliquei para cultivar B, esse beta NC, ou seja, esse coeficiente da interação entre cultivar C e nitrogênio, ele expressa a diferença no coeficiente angular da equação para cultivar C e a equação para cultivar A. Tá bom? Vamos voltar para o R e tentar explorar isso que nós conversamos aqui. Bom, então, à luz do que nós conversamos agora, vamos explorar essa tabela resultante aqui dessa análise de covariância. Então, o que eu mostrei para vocês até agora, deixa eu fazer o gráfico aqui mais uma vez. O que eu mostrei para vocês até agora é o seguinte: nós temos esse coeficiente chamado de intercepto. O que é esse coeficiente? É o alfa. O que é o alfa? É o intercepto do grupo que está na base, tá? Que no caso é a cultivar A. Que é a cultivar A, tá? Então a cultivar A está expressa aqui em vermelho. Então esse alfa aqui, na verdade, ele representa esse valor aqui, tá? Esse intercepto representa esse valor aqui, que seria, vou chamar de alfa A, tá? Seria o intercepto para a equação da cultivar A, tá? O que é esse outro parâmetro aqui, esse outro coeficiente, o nitrogênio, tá? Seria o que nós chamamos de beta N. Beta N. E ele representa, na verdade, o coeficiente angular dessa equação referente a cultivar A, tá? Então, o beta N, deixa eu apagar isso aqui. O beta N, ele representa o coeficiente angular dessa equação de regressão para a cultivar A. Vamos para o próximo, então. O que vem a ser esse cultivar cult B, tá? Isso aqui é o que nós chamamos de beta B. O que é que ele expressa? A diferença entre o intercepto da equação para cultivar que está na baseline, tá? Desculpe, ele expressa a diferença do intercepto da equação para cultivar B em relação ao intercepto da cultivar que está na baseline, que no caso é cultivar A, tá? Então vamos lá, o valor dele é negativo e igual a menos 20. Significando o quê? Que o intercepto da equação da cultivar B está abaixo do intercepto para cultivar A. Vamos ver se é verdade? Ó. Então aqui está expressa a cultivar A em vermelho. E veja que a cultivar B, olha onde está o intercepto dela aqui. Ó. Eu vou chamar isso aqui de alfa B. Tá? Alfa B. É o intercepto da equação para cultivar B. E o que esse parâmetro aqui ele está estimando? Exatamente essa diferença entre o intercepto da cultivar B e a cultivar A. Isso daqui é o que nós estamos chamando de beta B, tá? Beta B, que é esse valor aqui de menos 20. Então, esse beta B ele é negativo e igual a menos 20. Ficou claro isso para vocês? Tá? Então, esse beta B ele expressa a diferença no intercepto da equação para cultivar B em relação ao intercepto da equação para cultivar A. Vamos para o próximo, cultivar C, tá? Cultivar C. Então nós vimos que isso daqui é o que nós estamos chamando de, nós chamamos isso daqui lá no quadro de beta C. Esse beta C ele é negativo, mas pequeno, tá vendo? Menos 2. Mas mesmo assim ele significa que o intercepto da equação para cultivar C ele está abaixo
do intercepto da equação para o cultivar A. Tá? Então está aqui a cultivar A em vermelho e está aqui a cultivar B em azul. Então essa diferença aqui, ó, entre o intercepto da cultivar A e o intercepto da cultivar B, que está aqui, né? C, perdão. C. Essa diferença é o que nós estamos chamando de beta C. Tá? Então, mais uma vez, esse beta C, que aqui é chamado de cultivar CUT-C, ele representa a diferença no intercepto entre a equação da cultivar C e a equação da cultivar A. Tudo bem até aqui? Ok. Então, parece ser complicado, mas não é não. Tá? É simples. É só vocês voltarem a trabalhar de novo aquelas equações que eu mostrei para vocês, que fica fácil entender isso daqui. Bom, agora nós vamos para as interações. Ó. N, cultivar B. O que é isso daqui? É o que nós chamamos, lá naquelas equações, nós chamamos isso de beta NB. Tá? Nós chamamos isso daqui, N, cultivar B, nós chamamos isso de beta NB. E pela explicação que eu dei, qual que é a interpretação dessa interação? Ela expressa a diferença do coeficiente angular da equação para cultivar B em relação ao coeficiente angular da equação do grupo base, que é a cultivar A. Tá bom? Esse valor, então, ele foi estimado como sendo positivo. O que significa dizer que o beta NB é positivo? Isso quer dizer que a diferença entre o coeficiente angular da cultivar B e o coeficiente angular da cultivar A é positivo. Significando então que o coeficiente angular da cultivar B ele é maior ou menor do que o da cultivar A. Eu espero que vocês tenham visualizado que ele é maior, né? Essa diferença é positiva, quer dizer então que o coeficiente angular da equação para cultivar B é maior do que o coeficiente angular da equação para cultivar A. Isso está bem claro aqui na figura, você está vendo? Esse coeficiente angular ele representa a inclinação da reta. E vocês veem que para cultivar B, essa inclinação da reta ela é bem maior para cultivar B do que para cultivar C. Tá certo? Então, se nós pensarmos aqui que o beta, que o coeficiente angular da cultivar C, tá? É isso daqui, essa inclinação dessa reta, nós vemos então que o fato de ser positivo mostra que na cultivar B existe uma resposta maior ao nitrogênio do que na cultivar A, tá bom? E por fim, nós temos aqui esse outro parâmetro que é o N cultivar C. Esse N cultivar C é o que nós chamamos na equação de beta NC, ou seja, a diferença entre o coeficiente angular para a equação na cultivar C e a equação, o coeficiente angular na equação do grupo base, que é a cultivar A. Tá? Veja que, embora seja positivo, mas ele é bem pequena essa diferença, tá vendo? E não só ela é pequena, como ela não é significativa. Então isso quer dizer o quê? Que não é significativa a diferença entre a inclinação da reta na cultivar A e cultivar C. A inclinação da reta não difere significativamente nas equações para cultivar A e para cultivar C. Tá? E no caso da cultivar B, voltando aqui para cultivar B, nós vemos que essa diferença ela é altamente significativa. Isso quer dizer o quê? Que essa diferença que nós estamos observando aqui entre a inclinação da reta da cultivar B e da cultivar A, ela é significativa. Então veja que a interpretação desses resultados nos permite fazer algumas afirmações interessantes. Tá? Qual é a implicação do intercepto ser significativo? Nenhuma, tá? Como nós já vimos anteriormente, o intercepto ser significativo para a gente não tem importância. Só quer dizer que a produtividade da cultivar A, quando você não aplica nitrogênio, difere produtividade não, a terceira parte aérea, tá? Difere significativamente de zero. Até aí não tem nada de interessante. O efeito do nitrogênio foi significativo. O que quer dizer? Tá vendo? O N aqui foi significativo. Qual é a interpretação que nós podemos dar para o fato de que o efeito do N foi significativo? Que esse N aqui, esse beta N foi significativo. O que é o beta N? Ele é o coeficiente angular da cultivar A, não é isso? Ele é o coeficiente angular
ele é o coeficiente angular da cultivar A, tá? É esse beta aqui. E ele foi significativo. Isso quer dizer então que o efeito do nitrogênio sobre a matéria seca da parte aérea é significativo para cultivar A. É isso que essa significância quer dizer, tá? Então o efeito do nitrogênio ele é significativo para cultivar A. Pergunto a vocês, o que quer dizer o fato dessa significância aqui da cultivar, dessa cultivar CUT-B ter sido significativo? O que isso implica? O que é a cultivar CUT-B? É a diferença no intercepto entre as equações da cultivar B e a cultivar A. Então, o fato desse parâmetro, desse coeficiente ter sido significativo, quer dizer que no intercepto, ou seja, quando eu não aplico o nitrogênio, o valor predito para cultivar B difere significativamente do valor predito para cultivar A. Tá? Então, nesse caso em específico, veja, ele é negativo. Então, eu posso inferir que, quando eu não aplico o nitrogênio, a cultivar B produz menos do que a cultivar A, ou cresce menos, né, como a matéria seca a parte aérea. Então, mais uma vez, a cultivar B cresce menos quando não aplica nitrogênio do que a cultivar A. Eu posso inferir isso a partir desses resultados aqui, tá bom? O que significa dizer que esse parâmetro cultivar CUT-C não é significativo, tá? Desculpa, que cultivar CUT-C não é significativo, esse parâmetro aqui. O que significa essa informação de que ele não foi significativo? Quer dizer que não há diferença no intercepto entre a cultivar A e a cultivar C, a equação da cultivar A e a cultivar C. Quer dizer que, quando eu não aplico nitrogênio, não há diferença significativa entre o crescimento da cultivar A e o crescimento da cultivar C. É isso que essa significância implica. Tá? Agora vamos sim para a efeito de interação. O que significa que essa interação aqui foi significativa? Então, mais uma vez, se essa interação foi significativa, esse coeficiente ele modela a diferença no coeficiente angular entre a equação da cultivar B e da cultivar A, que é o grupo de base. Tá? Então, significa que a diferença no coeficiente angular ela é significativa. Como ela é positiva, eu posso afirmar que a cultivar B responde ao nitrogênio mais do que a cultivar A, tá? Pelo fato de que a inclinação na reta ela é significativamente maior na cultivar B do que na cultivar A. E o que significa essa informação de que essa interação cultivar C ela não é significativa? Isso quer dizer que a resposta ao nitrogênio da cultivar C não difere significativamente, tá? O coeficiente que modela essa resposta não difere significativamente em relação àquele da cultivar A. Ou seja, essas duas retas são paralelas conforme nós estamos observando aqui. Tá? Então a resposta ao nitrogênio na cultivar C não difere da resposta ao nitrogênio na cultivar A. Então vocês conseguem ver quantas informações ricas nós podemos tirar dessa equação, tá? Desse modelo em que você trabalha simultaneamente com uma variável qualitativa e com uma variável quantitativa. Tá? Então era isso que eu queria trazer para essa aula de hoje. Eu peço perdão por alguns atropelos que aconteceram, porque eu tenho que viajar para São Paulo daqui a 20 minutos. Tá? Mas enfim, eu precisava trazer essa aula ainda hoje para vocês. Se ficar alguma coisa que não ficar claro, por favor me informe aqui nos comentários. Eu volto a trabalhar esse tema aqui, tá? Mas eu acho que é um modelo muito importante de vocês entenderem, porque, veja, ele agrega todas aquelas informações que nós vimos em aulas anteriores, e é um modelo muito poderoso em termos das perguntas que você consegue responder. Tá? Então, uma abordagem para essa modelagem aqui seria fazer uma regressão para cada cultivar separadamente, mas essa modelagem ela limitaria a sua capacidade de comparar essas respostas. Se você tivesse as equações separadas, fizesse uma análise de regressão para cada cultivar separadamente, você não teria essa resposta de como que cada cultivar
responde a esse nitrogênio, você não teria como fazer essas comparações. Então, pelo modelo que nós fizemos, nós podemos aqui fazer afirmações, por exemplo, de que a resposta ao nitrogênio em uma cultivar é maior ou menor em relação à resposta em outra cultivar. Tá? Isso se aplica em múltiplos contextos. Então, mais uma vez, eu peço a vocês que, por favor, fiquem à vontade para dar o like, o dislike, comentar, seja elogiando ou criticando, ou trazendo sugestões, tá? Eu estou aberto aqui para a sugestão de vocês. Muito obrigado mais uma vez e a gente se vê então na próxima aula.